Você já teve a sensação de já ter vivido algo antes, como se a história estivesse se repetindo? Mas será que isso é possível? Será que a história pode se repetir? A história se repete, a história é cíclica. Vira e mexe e voltamos de onde partimos. Você já escutou alguma dessas frases? Pois é, elas representam uma forma muito comum de se encarar o passado e, por consequência, a história. Esta forma de se entender o passado parte do princípio de que acontecimentos podem se repetir. De um modo geral, os historiadores chamam esse modelo de pensar o passado de história cíclica, a história que literalmente vive de ciclos, como eternos loopings, sempre retornando para o ponto de onde se partiu. Bom, já de início vou soltar um grande spoiler sobre o que tratarei aqui. A história não é cíclica e não pode se repetir. Na verdade, a história da humanidade é linear, isto é, a passagem do tempo não retroage. Não existem loopings temporais fazendo com que o passado se repita. A história sempre anda para frente. Para melhor compreendermos isso, precisamos ter consciência de que história, segundo o historiador Mark Bloch, não é simplesmente o estudo do passado, mas a ciência que estuda os seres humanos no tempo. Por esse motivo, para entendermos o motivo da história não poder se repetir, também precisamos compreender o que é o tempo e como ele ocorre. Acredito que você provavelmente saiba o que é o tempo, contudo, tente explicar para alguém o que ele é. É por isso que precisamos começar pelo começo. A palavra tempo pode ter vários significados diferentes, dependendo do contexto em que é empregada. Ao longo da história, filósofos como Aristóteles e Santo Agostinho, entre muitos outros, teorizaram sobre o assunto. Entretanto, aqui irei me basear numa generalização do tema, e o dicionário Howise provavelmente o que melhor simplifica a expressão. Para esse dicionário, o tempo é a duração relativa das coisas, que cria no ser humano a ideia de presente, passado e futuro. Trata-se do período contínuo e indefinido no qual os eventos se sucedem. Por essa definição, podemos concluir que o tempo ocorre de forma linear, isto é, anda para frente, sendo formado como consequência de uma sucessão de eventos, que ocorrem um após o outro, cada ocorrência sendo a consequência imediata da anterior, literalmente uma timeline. Desta forma, o tempo, ao menos como o conhecemos, não pode se repetir. Se isso fosse possível, obviamente as viagens temporais para o passado seriam possíveis, e como sabemos, viajar no tempo até que se prove o contrário não é exatamente algo viável. E se a história é o estudo da jornada dos seres humanos em seu tempo sobre a Terra, e o tempo, como vimos, não pode se repetir, a conclusão lógica que podemos chegar é a de que a história também não pode. Mas não é só isso, pois também precisamos levar em consideração que os seres humanos estão em uma constante evolução. Não me refiro a uma evolução genética darwiniana, mas a uma evolução como civilização. Desta forma, algo que aconteceu no passado, mesmo se pudesse se repetir, aconteceria de uma forma completamente diferente, seja pelo motivo que for, já que ao evoluirmos como sociedade, novas tecnologias são criadas, sociedades se transformam e modelos civilizacionais diferentes, querendo nós ou não, acabam surgindo. Desta forma, a história definitivamente não tem como ser repetida, já que, com o passar do tempo, nem mesmo os espaços e contextos continuam os mesmos. A história é uma espécie de guardiã da sabedoria acumulada pelos exemplos do passado. Por esse motivo, ela deve servir como um guia à conduta que nós, os seres humanos, adotamos no presente. Por isso, o que pode sim se repetir são os erros que cometemos como sociedade, principalmente quando não aprendemos com os erros experimentados no passado. Quando Karl Marx estudou o fim da República e o retorno da monarquia na França, ocorrido após o golpe de Estado de Napoleão III, ele afirmou que as tentativas históricas de se retornar a um passado glorioso, como tentou Napoleão, demonstrava que primeiramente a história acontece como tragédia, para depois se repetir como farsa. A partir daí, podemos entender que, apesar da história não poder ser repetida, poderão existir tentativas de se retornar a algum tipo de passado idealizado. Contudo, tentar retornar a um passado glorioso
é falsear com os fatos, já que a história, como vimos, não tem como ser repetida. Tentar repeti-la é tentar adulterar a realidade. Para finalizar, cito um ditado popular que gosto muito: o povo que não aprende com seus erros está condenado a repeti-los. Eu sou Marcos Faber e você esteve conectado ao História Livre. Em breve, novas reflexões sobre o irreflexível.